sabedores que ela tem um compromisso com Deus e ela tem um compromisso com a nossa igreja. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser louvado nessa situação. Amém? Nós pedimos aos irmãos que orem por ela, tá bom? Orem por esse projeto em nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 23, versículo 26. Os irmãos acharam? E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu. Ele vinha do campo, e puseram então sobre ele, sobre as suas costas, a cruz, para que ele levasse após Jesus. Amém e amém. O Senhor Jesus, ele estava aqui num dos momentos mais cruentos da sua vida. Ele estava aqui nos momentos mais dolorosos da sua história. Jesus está passando aqui pelas suas últimas horas. Os irmãos sabem da sequência das cenas bíblicas que antecederam a cruz. Jesus celebrou a ceia no cenáculo, isso era quinta-feira à noite. Quando foi meia-noite, ele orou, cantou um hino, e depois ele saiu, e ele foi então para o Monte das Oliveiras, que ficava ali em Jerusalém. E lá no Monte das Oliveiras, Jesus encontrou um jardim particular, chamado de Getsêmani. A palavra Getsêmani quer dizer prensa de azeite, e era um jardim particular. Provavelmente as pessoas fabricavam ali, de fato e de verdade, azeite mesmo. Os comentadores dizem que o Getsêmani pertencia a uma mulher que aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, uma mulher chamada Maria. E essa mulher aparece como mãe de João Marcos, e ela era irmã, muito provavelmente uma irmã de... ela era uma irmã, oh meu Deus, de Barnabé, e muito provavelmente ela incentivou João Marcos a procurar o Senhor Jesus, e incentivou o Barnabé, que já tinha encontrado o Senhor, a incentivar o João Marcos no ministério. O nome dessa mulher é Maria, Maria de Jerusalém, uma mulher rica. E a Bíblia diz que esta mulher, ela tinha essa fábrica de azeite, que ela deu o nome de Getsêmani. E como ela era simpatizante de Jesus, ela permitia que Jesus fosse ali, ao Monte das Oliveiras, no Getsêmani, que era um horto, um jardim particular, e pudesse orar. Depois que Jesus estava orando, até por volta das 3 horas da manhã, finalmente Jesus é atacado, e os soldados, juntamente com os anciãos, e juntamente com alguns representantes dos sacerdotes, tomaram Jesus e levaram Jesus do Monte das Oliveiras até Jerusalém. E lá em Jerusalém começou uma sessão de julgamentos contra Jesus. Jesus foi submetido a Anás e a Caifás e foi condenado por ambos, sem direito à defesa, sem direito à argumentação, sem direito a uma representação. Jesus simplesmente foi condenado por Anás e Caifás. Mas Anás e Caifás não tinham poderes para determinar que Jesus fosse crucificado. Então submeteram Jesus ao Pilatos. O Pilatos não quis se envolver com aquele negócio e mandou Jesus para Herodes. Jesus então chegou lá, o Herodes caçoou dele, e depois o Herodes o condenou também à revelia, à morte. Depois disso, Jesus é submetido a Pilatos novamente, e aí Pilatos não quer de novo julgar Jesus, porque durante a noite a mulher de Pilatos tinha tido um sonho, e alguém disse para ela no sonho: olha, esse é um homem justo, não toque nele. E ela então vem para o Pilatos e diz para ele: olha, esta causa desse homem aí, você não põe a sua mão, submeta ao povo.
E aí então Pilatos submete Jesus ao povo, e o povo condena Jesus, trocando Jesus por Barrabás. Quando Pilatos se vê nessa situação, o Pilatos vê que ele está obrigado a estabelecer a crucificação. Mas antes disso, ele diz para os soldados aplicarem em Jesus uma quarentena. O que é isso? Colocaram Jesus amarrado num tronco, nu, e bateram em Jesus com um azorrague, que era uma espécie de chicote, e na sua ponta, chicote de couro e de madeira, e na sua ponta, ou nas pontas dos couros, existiam ali pedaços de ossos, chumbo e pedras perfuro-cortantes. E quando aqueles chicotes desceram sobre as costas de Jesus, provocaram grandes hematomas, dilaceração da carne. Aí o Pilatos tomou Jesus, já tendo espancado Jesus, e submeteu Jesus novamente ao povo, porque o Pilatos imaginava que se ele fizesse isso, o povo iria dizer: bom, ele apanhou bastante, já pode liberá-lo. Mas na verdade havia um anseio por sangue, havia um desejo pela morte de Jesus, e aí o povo gritou e bradou dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E finalmente Pilatos cedeu ao desejo popular, ao apelo social, e ele mandou crucificar Jesus. Quando Jesus recebeu a sentença da crucificação, Jesus ainda teve que passar por um processo até ser erguido lá na cruz. A Bíblia diz que eles colocaram lá no monte no Gólgota, no monte das caveiras, colocaram ali a estaca. A estaca era um pedaço de madeira de aproximadamente 4 metros, 5 metros de comprimento, uma madeira forte. Eles cavavam 1,5 metros, e esta madeira era empurrada no buraco, e quando a ponta dessa madeira entrava no buraco, o restante da madeira levantava. Só que por conta de uma cultura romana, a cruz romana não era uma estaca, ela era a cruz de Santo André, como ficou assim conhecida posteriormente, que era uma cruz em formato de T. E esta viga, ela era geralmente uma viga de 2 metros de altura, ela pesava cerca de 40 até 60 quilos, e era chamada de patímbulo. O patímbulo, que é esta estaca, aquela linha de madeira horizontal que formava a cruz. E os romanos então mandavam os soldados na frente para preparar lá aquela madeira maior, e determinavam que o prisioneiro fosse exposto ao ridículo, fosse exposto ao vitupério público, fosse exposto à vergonha coletiva, social. E por que eles faziam isso? Para que houvesse o exemplo, para que outros não desobedecessem às normas romanas. Faziam isso também para demonstrar a força de Roma. Roma era tão forte que ela expunha as suas vítimas, ela expunha os seus prisioneiros e aqueles que praticassem um crime fossem condenados. E aí finalmente a Bíblia diz que Jesus foi obrigado a colocar sobre as suas costas aquele patíbulo, que é um pedaço de madeira de 2 metros, com 40 a 60 quilos mais ou menos, e ele tinha que caminhar, ele tinha que andar por cerca de 1 quilômetro até o monte chamado de Gólgota, lugar da caveira, que ficava fora dos muros de Jerusalém. E então Jesus colocou aquela estaca nas suas costas, e ele foi caminhando, mas eram 1.000 metros, e eram 1.000 metros carregando de 40 a 60 quilos, e não era um homem que estivesse
assim, robusto, preparado, que fizesse aquilo todos os dias. Além disso, era alguém que já tinha sofrido uma série de escoriações, já estava bem esmagado, ele já estava bem doído, bem ferido. E no meio do caminho, os soldados ainda batiam com o azorrague, iam batendo com madeira durante toda a caminhada. E aquela caminhada chamada de Via Crucis, aquela via dolorosa, a via sanguinária, alguns comentadores chamam de via sanguinária, porque o sangue do réu ia caindo durante toda aquela caminhada. Aquela via dolorosa, aquela Via Crucis, aquele momento difícil, era um momento de abandono, de vergonha, de exposição pública, uma situação vexatória, de humilhação, de espancamento físico. Era um momento em que a sua família, que estivesse no entorno e na margem do caminho, a família também era exposta, era apontada, a família também era humilhada, a família também era xingada, a família também era envergonhada. Então era um momento de muita humilhação e de muita exposição. Era de fato e de verdade a via do sangue, a estrada sanguinária. E naquele momento difícil, o Senhor Jesus, como homem que era e que possuía limitações como homem, ele não aguentou, ele não suportou, ele não tolerou, ele não resistiu à sua cruz, ele não resistiu àquele vilipêndio, ele não resistiu àquela caminhada. E aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus, em dado momento da caminhada, por conta do peso, por conta do desgaste físico, por conta de todo o espancamento que ele já havia sofrido, e da fraqueza que ele estava ali, e por conta ainda do espancamento continuado que ele sofria, o Senhor Jesus acabou caindo, e os soldados tentaram levantá-lo, mas ele estava tão fraco, que ele conseguia arrastar o seu corpo machucado, o seu corpo ferido, mas ele não conseguia pegar aquela estaca, ele não conseguia levantar aquela madeira do chão, ele não conseguia pegar aquele travessão e jogar nas costas e dar sequência. E aí de repente os soldados olharam do lado e viram um homem chamado Simão, e esse homem era de Cirene, um país na África, e ele estava em Jerusalém, muito provavelmente por ocasião da festa da Páscoa, porque aquele dia era a sexta-feira da Páscoa, era o dia que o povo se reunia para a comemoração pascal, e ele então estava ali, e como era uma espécie de circo, uma espécie de coliseu, aquele de espetáculo de rua, ele foi para a beira do caminho, e ele acabou ficando próximo de Jesus, na hora que Jesus caiu, e os soldados romanos não podiam tocar na estaca, eles não podiam se sensibilizar com aquele momento, e então eles colocaram Jesus em pé, bateram em Jesus para que Jesus continuasse o caminho, e eles chamaram esse homem chamado Simão, o Cirineu, e eles disseram: carregue o patíbulo, carregue aí o travessão, carregue aí esta peça de madeira e o ajude até lá o Gólgota. E esse homem então colocou a cruz de Jesus, colocou um pedaço da cruz de Jesus nas suas costas, e ele foi após Jesus, Jesus foi à frente, e ele também foi atrás, caminhando, até que finalmente ele entregou Jesus no Gólgota. Esse homem, depois ele vai sumir das Escrituras, para falar que não há mais nenhuma referência bíblica sobre ele. Há uma referência dele em Marcos, capítulo 15, versículo 21, em que o evangelista Marcos diz que esse homem chamado Simão o Cirineu, que ajudou Jesus na Via Crucis, na Via Dolorosa, na estrada de sangue, esse homem, Marcos diz, ele era pai de dois
homens que aparecem no Novo Testamento, um chamado Alexandre e o outro chamado Rufus. Nós não sabemos muito sobre o Cirineu, mas nós sabemos que ele prestou um serviço para Jesus, ele prestou um serviço para a igreja, ele prestou um serviço para a causa do reino de Deus, ele prestou um serviço para a humanidade, ele prestou um serviço para Deus, ele prestou um serviço para as miríades angelicais, e ele prestou um serviço também para cada um de nós. Esse homem, ele não é apenas um homem, esse homem não é apenas um nome, ele não é apenas uma pessoa que é pai de Alexandre e de Rufus, ele é um símbolo. E que símbolo é este? Ele é uma insígnia. E que insígnia é esta? Ele é um emblema. E que emblema é este? Um emblema, ele é um símbolo de que na via crucis da nossa vida, na via dolorosa da nossa história, do mesmo jeito que Deus cuidou de Jesus, levantando para estar ao lado de Jesus um Cirineu, da mesma sorte, nas nossas vias dolorosas, nos nossos dias de aperto, nos momentos mais cruciais da nossa história, nos momentos mais doídos dos nossos dias, do mesmo jeito que Deus levantou o Cirineu, Deus também levanta pessoas, Deus levanta também homens, Deus levanta também mulheres, Deus levanta também, ainda hoje, servos de Deus, que nos ajudam nos momentos cruentos da nossa vida. Aleluia. Me faltaria tempo aqui para narrar quantas vezes ao longo da Bíblia Deus levantou pessoas que socorreram outras pessoas em momentos de aperto. Deus levantou o Cirineu aqui nesse texto, mas antes disso, Deus já tinha levantado muitos Cirineus, Cirineus que a gente não sabe nem o nome, pessoas anônimas, mas pessoas que se colocam na dor do outro, pessoas que se colocam à disposição e se rebaixam à disposição do outro, colocando a cruz do outro sobre os seus ombros e ajudando a carregar e levar para a glória do Senhor. Por exemplo, nós temos aqui na Bíblia um símbolo do Cirineu, que são aqueles companheiros do Naamã. O Naamã, ele era leproso, mas ele era o general do exército sírio, e a Bíblia diz que ele foi até a cidade de Dotã e pediu uma audiência com o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu disse assim: eu não vou te atender, vai lá e toma banho no Rio Jordão 7 vezes. E quando ele recebeu aquela palavra, ele se sentiu humilhado, porque ele era um estadista, ele podia ter sido recebido com as honrarias de estadista, ele era um general, ele era uma autoridade, podia ter uma cadeira especial, mas o profeta, homem de Deus, disse: se você quiser um milagre, aqui você vai aprender a se humilhar, porque não importa quais são as suas graduações, não importa quais são as suas titulações, quem quer receber alguma coisa de Deus, precisa entrar para o caminho da simplicidade, da pureza, precisa entrar pelo caminho da mansidão, do temor e da dependência diante de Deus. E aí a Bíblia diz que ele questionou, dizendo: puxa vida, tem tantos rios melhores lá na minha cidade, mais limpos, águas cristalinas, potabilidade extremamente elevada, me manda tomar banho no Rio Jordão. Mas de repente surge ali um Cirineu, no meio dos escravos dele, no meio dos soldados deles, anônimos, aqueles homens anônimos que andavam com Naamã, disseram: vem cá, eu sei que você se sentiu exposto, humilhado, mas ele é homem de Deus, se ele te pedisse metade do que você tem de patrimônio, você não daria pela sua cura? Ele só está pedindo para você tomar banho, vai tomar banho, pelo amor de Deus. E aí o Naamã foi todo desanimado,
deu o primeiro mergulho, o segundo mergulho. No meio dos mergulhos ele ia desistir, mas aí Deus levantou esses sirineus e eles disseram para ele: não desiste não, continua mergulhando, ouça a palavra do homem de Deus. Aleluia, olha para o que Deus vai fazer por você, creia no que Deus vai fazer por você. E a Bíblia diz, irmãos, que ele então completou o 7º banho, e no 7º banho ele levantou e a sua pele leprosa tornou-se como pele de criança, para a glória do Senhor. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Aqui nós temos um exemplo de um homem que se compadece do outro, um exemplo de um homem que se torna empático à dor do outro, de um homem que se coloca à disposição do outro, que abraça a causa do outro, que se mistura com o problema do outro. Aleluias, glória a Deus. E eu quero dizer para você que do mesmo jeito que Deus levantou soldados para ajudar Naamã a entender o que Deus tinha para ele, Deus também vai levantar pessoas, aleluias, que vão ser instrumentos de Deus a favor da sua vida e da causa que o Senhor tem para você. Sirineu, ele é um símbolo de pessoas que entram na batalha do outro e que sofrem com o outro. A Bíblia conta a história de 4 amigos que se compadeceram de um indivíduo que era paralítico. E a Bíblia diz que esses amigos, sabedores de que Jesus poderia curá-lo, esses amigos levaram esse indivíduo até uma casa que Jesus estava, mas de repente não puderam entrar porque a casa estava cheia de gente. Mas a Bíblia diz que os 4 amigos, os 4 sirineus de Deus para a vida daquele homem, eles não desistiram, eles fizeram esforços, eles olharam para o peso daquele homem e disseram assim: esse indivíduo aí pesa mais ou menos uns 80 quilos, nós vamos ter que levantar 20 quilos cada um aqui no braço, mas não importa, é o nosso amigo, nós vamos fazer isso por ele. Aleluia. E aí a Bíblia diz que eles então pegam a maca, levantam a maca até o telhado, descobrem o telhado onde Jesus estava, e eles vão descendo com todo cuidado, aleluia, aquele homem até Jesus. E quando Jesus olha para aquele homem, depois, se você puder, leia esse texto de Marcos 2, a Bíblia não diz que Deus olhou, ou que Jesus olhou para a fé do paralítico. Aliás, o paralítico, me parece que ele nem tinha fé, ele nem acreditava que isso ia acontecer. Ele era um homem cético, ele era um homem frio, ia deixar de viver a graça de Deus e o milagre de Deus, ia perder a oportunidade. Mas graças a Deus, que Deus sempre tem os seus sirineus, aleluia, glória a Deus. E Deus então colocou aqueles 4 indivíduos e baixaram, e o texto diz assim: e olhando Jesus, o texto é claro, o texto diz de Marcos 2, e olhando Jesus para a fé deles quem? Dos 4, Jesus olhou para a fé deles e disse: vocês são tremendos, hein? Vocês são especiais, hein? Vocês são extraordinários, hein? Vocês são espetaculares, faltam homens desse calibre de vocês na humanidade. Se a humanidade toda fosse igual a vocês, esse mundo aqui seria um mundo abençoadíssimo, hein? Olhando para a fé deles, disse ao paralítico: perdoados são os teus pecados, levanta, toma a tua cama e anda para a glória do Senhor. E aquele homem foi curado, aleluia, foi livre, foi salvo. A Bíblia diz que Deus levantou um outro sirineu no Novo Testamento. O nome desse sirineu é Gamaliel. E a Bíblia diz que Pedro e João foram presos, e o Tiago tinha sido morto, e chegou o momento da condenação de Pedro e João, e todo mundo veio e condenou Pedro, condenou João, condenou a morte, pena capital, sentença peremptória, iriam perder a vida. Mas quando eles estão para perder a vida, lá no meio dos juízes, no meio do sinédrio, Atos 4 diz que alguém levantou a voz
Esse alguém se chama Gamaliel. E o Gamaliel puxou a palavra para si e disse: olha, varões, nobres julgadores, ínclitos juízes, eu quero dizer uma coisa para vocês. Prestem atenção, nós tivemos já alguns movimentos religiosos aqui na nossa região, e esses movimentos religiosos, eles fracassaram. Quem sabe este não é mais um movimento religioso, e aí nós vamos matar esses homens por causa de um movimento? Não vamos fazer isso. Vamos liberá-los, deixa eles livres, porque se nós matarmos esses homens, e eles de fato e de verdade estivessem contra Deus, então nós estaremos do lado de Deus. Mas pode ser que esses homens estejam exatamente fazendo a vontade de Deus, e se nós nos levantarmos contra eles, nós estaremos lutando e enfrentando o próprio Deus. Então a minha sugestão é a seguinte: eu sei que eles já passaram por todo o devido processo legal aí, e já foram condenados, mas eu queria puxar aqui um fio de esperança, e dizer: libere esses homens, deixa eles livres. E a palavra de Deus diz que João e Pedro, aleluias, apenas receberam ordens, dizendo: não falem mais de Jesus, e eles abriram as portas, e soltaram Pedro e João, porque lá no Sinédrio, lá no meio dos juízes, lá no meio dos ministros, lá no meio dos julgadores, Deus levantou um sirineu para cuidar dos seus servos. Deus levantou alguém que era sensível à necessidade do outro para cuidar dos seus servos. Eu quero deixar essa palavra de Deus para você aqui esta noite. Não importa qual seja a sua via crucis, não importa quão dolorosa seja a sua jornada, Deus sempre vai levantar alguém, aleluias, para carregar a cruz com você. Deus sempre vai levantar alguém para animar você. Deus sempre vai levantar alguém para te defender. Deus sempre vai levantar alguém para estar ao seu lado. Eu termino, porque eu tenho 5 minutos, com um texto de Atos capítulo 26. Em Atos 26, Paulo está preso, e havia em Cesareia, e havia uma artimanha para matarem Paulo. Ele iria morrer, mas de repente, esse texto é tão singelo que muitas vezes passa em branco nas escrituras. A Bíblia diz que ele estava preso em Cesareia e iriam matá-lo. Os judeus estavam conspirando, dizendo: vamos matá-lo, porque os romanos vão soltar Paulo. E aí então Paulo não estava sabendo disso, que ele estava preso, e os judeus queriam invadir a prisão durante a noite para matá-lo. Mas no dia que Paulo iria ser morto, no dia que Paulo seria assassinado na prisão lá em Cesareia, isso está na Bíblia. A Bíblia diz que um sobrinho dele, filho da sua irmã, um garoto, ouviu a história entre os judeus, e ele saiu correndo, escondido de tudo e de todos, e ele veio e disse para Paulo: Paulo, eu não tenho como fazer nada por você, mas eu quero dizer para você, há uma conspiração contra a sua vida, Paulo. Se você tiver algum caminho, se você tiver algum jeito, se você tiver alguma estratégia, faz alguma coisa, porque esta noite eles vão matar você. Aí Paulo diz: não, mas como é que eles vão me matar? Eu estou protegido pelo Estado. Eles vão matar os soldados e vão matar você aqui dentro da prisão. E aí Paulo diz: amém, deixa que eu vou tomar conta dessa situação. Paulo chama o guarda, denuncia isso para o guarda. As guardas, né? As tropas são reforçadas, e Paulo faz um apelo, ali naquele momento, dizendo: eu apelo a César, eu sou cidadão romano, e vocês têm que garantir a minha segurança, senão Roma vai vir aqui contra vocês. Aí reforçam aquelas tropas, Paulo é protegido, e no dia seguinte ele é colocado no navio, rumo a Roma, onde tem aquele evento relacionado a Malta. Quando tem conspiração, quando tem artimanhas, quando tem pessoas armando e a gente nem imagina, as pessoas dizem: vai ser vítima, vai cair, mas aí Deus levanta um sirineu, aleluia, Deus levanta alguém
E esse alguém vem e anuncia o livramento de Deus para as nossas vidas. Simão o Cirineu, ele é um símbolo, ele é um emblema, ele é uma insígnia. E ele é qual emblema? Um emblema de que nos momentos dolorosos da nossa vida, Deus sempre levanta alguém. Há alguém de Deus vindo ao nosso encontro. Há uma palavra de Deus vindo, aleluia, através da vida de uma pessoa. Há uma direção de Deus vindo através de alguém. Há uma intervenção divina vindo através de alguém. Porque Deus, Ele toma homens para fazer a sua vontade ser cumprida na terra. E eu creio que Deus vai levantar alguém a nosso favor, ao seu favor e em favor da sua família. Aleluias, aleluias. Você receberá a notícia de que Deus levantou um Cirineu em favor da sua vida. Aleluias, aleluias. Com muito carinho, diga isso para o seu irmão sem se aproximar dele. Você vai receber a notícia de um livramento de Deus, advinda de um Cirineu. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Eu estava para casar. E eu ganhava R$300 numa fábrica lá na Barra Funda. E pedindo a Deus para casar. Jovem, doido para casar. Pregador. Não queria ficar solteiro, porque pregador solteiro não tem respeito da igreja. E eu então não queria ficar solteiro, queria casar. Já tinha se apaixonado por mim. A minha esposa já estava perdidamente apaixonada. Eu também não sabia mais falar, calma. Nós vamos casar. Mas eu não tinha dinheiro. E um dia, era hora do almoço lá na fábrica. E eu sentei assim no refeitório. E veio uma senhora, que era secretária lá. E ela tinha uma certa diferença comigo, sem causa. E ela pegou e naquele dia ela falou assim, eu vou ter que sair para resolver um negócio no banco. Você cuida desse telefone aqui enquanto você estiver almoçando. Se tocar você atende, anota aí os recados. E eu falei, tá bom, deixa aqui. Fiquei comendo a minha marmita lá. E eu me lembro que quando eu estava comendo, daqui a pouco o telefone tocou. Eu confesso que eu até reclamei. Eu disse, meu Deus do céu, não tem tempo nem para almoçar. Peguei o telefone. Era uma mulher chamada Marisa Gaspareto, uma psicóloga crente, enviada por uns empresários lá do Rio Grande do Norte, que tinham vindo a São Paulo contratar um profissional. Quando ela falou, você não sabe quem que gostaria de vir para o Rio Grande do Norte, trabalhar com umas máquinas assim, assim, assim. Eu falei, eu conheço todas essas máquinas, eu trabalho com elas aqui, eu posso ir. Ah, bom, mas você não é o secretário? Eu falei, não, eu sou o chefe de produção aqui. Eu sou o chefe de produção e eu estou atendendo o telefone por causa de uma secretária que deixou o telefone aqui comigo. Aí ela disse, então tá bom, me encontra lá na estação do trem do Belenzinho, num escritório assim, assim, assim. Eu fui para lá, o meu salário saiu de R$300 para R$1.800 na época. Eu casei, graças a Deus, em paz. Morei 2 anos no Rio Grande do Norte. Aleluia. E quando eu estava nesse processo de seleção, ela falou, olha, tem muita gente, essa psicóloga disse, olha, tem muita gente à sua frente, viu? Tem muita gente muito melhor que você, eu encontrei muita gente melhor que você. Mas algo no meu coração diz para mim que eu devo ouvir, aleluia, a voz de Deus e contratar você. Então prepara as suas malas, prepara as suas coisas, fala para sua noiva, aleluia, que vocês vão casar e vão morar em Natal, no Rio Grande do Norte. A empresa vai pagar o apartamento para vocês, o transporte de vocês, um bom salário, você vai ter carro à disposição de vocês. E foi exatamente, eu vivi 2 anos lá, 2 anos maravilhosos, glória a Deus. Fruto do quê? De um Cirineu que Deus levanta, de um telefone que toca, aleluia, de uma providência que chega. Levante essa mão, por gentileza. Levante a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. A minha esposa conta uma história muito legal.
Ela trabalha há 15 anos no município de Itapevi como professora. E o dia que ela estava em casa, bem desanimada, desencorajada, desempregada, de repente o pai dela chegou em casa com um dinheiro. O pai dela não, o pai da amiga dela chegou lá e disse assim: Mônica, você está triste? Ela falou: não, estou desanimada, meio desorientada. Ele pegou um dinheirinho que tinha no bolso assim, Ronaldo, pouco? Falou assim: aqui está um dinheirinho aqui, ó. Em Itapevi tem concurso aberto. Eu sei que você está numa situação difícil, você não tem nem como pagar a inscrição no concurso, mas está aqui, ó, a passagem e o dinheiro para o concurso. Paga lá, vai fazer essa prova, quem sabe não é a porta que Deus tem para você. Ela pegou aquele dinheiro, pagou a passagem, pagou a inscrição, fez a prova, aleluia, passou no concurso. 2 anos depois foi chamada, assumiu, está há 15 anos lecionando lá. Deus abençoe que ela se aposente ali. Sabe o que é isso, irmãos? São os sirineus que Deus vai levantando na nossa vida e que vão demonstrando o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz. Eu venho aqui para trazer uma palavra de Deus para você. Deus vai levantar um sirineu a favor da sua vida. Eu estava dando aula no ITEB e eu não tinha formação nenhuma. Era professor porque eu me tornei um autodidata. Comecei a dar aula individualmente, depois fui dar aula no seminário de curso livre, estava dando aula. E de repente o pastor Heber Ribeiro de Souza chegou para mim um dia, uma quarta-feira à noite, e ele me chamou numa daquelas salas lá do ITEB, que é antigo ITEB, agora continua o ITEB, nós estamos com a FAESP do lado. E ali numa daquelas salas do prédio do ITEB, ele chamou assim, disse assim, tirou um prospecto assim da faculdade, da Unip, do bolso, colocou assim na minha frente, falou assim: Henrique, eu sinto de Deus de te abençoar, escolhe um curso aqui que eu vou pagar para você. Eu escolhi o curso. Durante 5 anos eu não me preocupei com nenhuma mensalidade, e eu não tinha nenhum constrangimento, aleluia, eu fui abençoado, graças a Deus. O que é isso? São os sirineus que Deus vai levantando em nossas vidas. Diga isso para o seu irmão: há um sirineu de Deus vindo, aleluia, há uma providência de Deus vindo, há um escape de Deus vindo, há um resgate de Deus vindo para você. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui esta noite. Deus está falando conosco aqui esta noite. Deus vai nos visitar de forma gloriosa, aleluia, se colocar alguém do nosso lado. Fica de pé no seu lugar, com a permissão do nosso pastor. Eu quero orar por você. Oh, aleluia. Vamos orar também pelos irmãos que estão assistindo pela internet. Aleluia. Sirineu. Aleluia. Simão, o sirineu, não é apenas um habitante, um africano. Não é apenas o pai de Alexandre de Rufus, não. Ele é um símbolo de que Deus levanta pessoas para resgatar pessoas. Agora eu queria também trazer um último aspecto, porque por um lado Deus levanta os sirineus dele para socorrer as nossas vidas, sim ou não? Mas tem hora que nós precisamos permitir que sejamos o sirineu de Deus para auxiliar pessoas. Às vezes queremos muito receber, mas não queremos ser também, aleluia, um sirineu de Deus que se coloque à disposição dos outros. Eu nunca esqueço, dentre várias experiências, uma que eu tive, eu fui pregar à tarde, numa tarde da bênção lá em Jandira, e quando terminou, o irmão me deu a oferta, e quando ele me abençoou com a oferta assim, eu coloquei a oferta no bolso, e algo falou no meu coração, disse assim: olha, pega essa oferta, passa no mercado, vai lá na padaria, compra pão, compra um monte de coisa, e vai tomar café com a sua irmã. Eu falei: vou nada, eu tenho um monte de compromisso, eu tinha que dar aula à noite, e veio aquela voz forte,
Eu já estava saindo de Jandira, sentido aqui Barueri. Aí eu voltei com o carro, fui lá no mercado, comprei as coisas, passei na padaria, fui. Cheguei lá em cima, bati na porta da minha irmã, fazia dias que eu não ia lá. E aí eu desci com aquelas coisas. Quando eu coloquei a mesa assim, eu me lembro que ela olhou para mim com muita lágrima, né, nos olhos, voz embargada, de uma pessoa bem fragilizada, era a sua via crucis. E aí ela disse assim: Henrique, nós estávamos orando aqui, porque hoje nós não tivemos o que almoçar, pedindo uma provisão de Deus e uma providência de Deus. E nós ficávamos conversando aqui, dizendo: vamos falar para alguém, vamos ligar para alguém, vamos não sei o quê. E algo dentro de mim dizendo assim: não, aquietem-se, acalmem-se, porque eu estou mandando. Tem dia que você é consolado, mas tem dia que você consola. Aleluia. Tem dia que você recebe, mas tem dia que você dá. Tem dia que você é abençoado, mas tem dia que você que é um abençoador. Aleluia. Tem dia que você, aleluia, recebe da parte de Deus. Mas nós precisamos também ter a mão aberta e sermos o cirineu de Deus para a nossa família e para aqueles que estão ao nosso redor. Deus quer levantar os sirineus dele esta noite aqui. Quantos se habilitam para esta vocação? Quantos se habilitam para esse ministério e para esta chamada? Aleluia! Ó Pai, nós pregamos a Tua palavra aqui esta noite. E a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. A Tua palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E a Tua palavra vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. A Tua palavra, ela é apta, Senhor, para discernir as intenções do coração. Ah, Pai, nós queremos que o Senhor, por Sua generosidade e graça, levante um cirineu em nosso socorro, em nosso favor, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, mas queremos muito mais além, muito mais abundantemente. Nós queremos ser sirineus do Senhor. Unge as nossas mãos, Senhor, para que as nossas mãos toquem e abençoem pessoas. Unge, Senhor, os nossos pés, para que os nossos pés, Senhor Deus, caminhem por caminhos que busquem pessoas. Use, Senhor Deus eterno, os nossos talentos, as riquezas que o Senhor tem nos dado. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus, para atender as pessoas. Esse é o nosso ministério, essa é a nossa vocação, esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus por essa boa palavra que Deus veio falar conosco de maneira gloriosa. Amém? Fique tranquilo. Deus sempre vai ter um cirineu para ajudar a minha vida e ajudar a sua vida nos momentos difíceis. Deus abençoe a pessoa Henrique por essa boa palavra. Tenho certeza que alcançou os nossos irmãos que estão nos assistindo também. Estou em casa, os irmãos estão em boa